Olá, a União Nacional dos Estudantes lançou uma campanha para que pelo menos 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam destinados exclusivamente à educação. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada aqui pelo Senado e é de autoria do senador Inácio Arruda, o nosso convidado para esse programa Argumento que está começando. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. Essa campanha agora é para mobilizar deputados, por quê? Porque nós estamos tratando de metade dos recursos do Fundo Social que foi criado para poder receber os recursos do pré-sal. Quer dizer, o dinheiro que a União vai ganhar vai para um fundo social. E nós estamos, então, destinando 50% disso para a educação. Dá para estimar quanto isso representa, senador? São alguns bilhões, viu? Não dá para saber ainda que o pré-sal nem começou a ser explorado todo direito. dia chega uma situação nova, porque nós começamos examinando o poço de Tupi. Quer dizer, o poço que foi perfurado para ver o que tinha de petróleo ali naquele poço de Tupi, petróleo e gás. Só ali já tinha uma estimativa de algo entre 5 e 8 bilhões de metros cúbicos de petróleo, que também dariam bilhões e bilhões de dólares em recursos destinados para esse fundo social. E agora num poço que ainda não tem, quer dizer, ainda não foi destinado para a Petrobras explorar, porque era um poço de exame, de pesquisa, feito pela Agência Nacional de Petróleo, o poço de Libra. Libra, então, criou uma situação que pode ter até 14 bilhões de metros cúbicos nesse novo poço, quer dizer, nesse novo campo de petróleo. Descoberta, então, feita pelos quer dizer, você vai acumulando uma quantidade muito grande de petróleo e gás, quer dizer, uma riqueza extraordinária que tem que ser explorada com uma certa rapidez para que a gente possa também utilizar esses recursos adequadamente no Brasil. E nós examinamos aqui, no começo tinha aquela dúvida, a UNE estava com a campanha, discutindo com os senadores, alguns achavam que é difícil você pegar a metade dos recursos do pré-sal. Eu digo, a metade mesmo. Porque quando a proposta veio da Câmara para ser discutida aqui no Senado, ela já tinha uma divisão entre algumas áreas sociais, não é, senador? Um pouco para a educação, um pouco para a saúde. Então, não tinha uma decisão de quanto eu vou colocar na educação. Então, você tinha educação, entrou aposentados, entrou meio ambiente, entrou ciência e tecnologia, esporte, cultura. Então, você tinha uma fila de reivindicações, todas justíssimas e todas, se você olhar por um determinado ângulo, é prioritário. Todo mundo querendo dividir esse bolo. Mas eu examinei o seguinte, por que eu considerei que a proposta da UNE, eles estavam com esses argumentos na mão, era a mais justa, a mais correta para aquela situação. Primeiro, eles pegaram um argumento do presidente da República. O Lula disse que nós temos que colocar o dinheiro na educação. Só que na hora que o fundo vem proposto, já vem meio atomizado, com várias propostas. Segundo, teve o Lula, que disse que a educação é a prioridade. Número 1 é a educação. Segundo, se você mexe com a educação, você toca na questão ambiental. Se você mexe com a educação, você entra na questão da cultura, da arte, da ciência e tecnologia, do esporte. Você entra aqui. Então, a educação vai sim mexer com toda a atividade nossa que estava, digamos assim, pensada para o pré-sal, para o fundo do pré-sal. Então, tudo que foi posto ali no início, atomizadamente, sem dizer quanto é para cada um, quer dizer, vai ser muito bem atendido se nós investirmos em educação. E o senhor acredita que uma campanha como essa, uma legislatura que está começando, tem um apelo? Estou falando que está começando porque estou partindo desse pressuposto que também. Parte dessas discussões vão ficar para 2011. Eu também considero que é quase certeza que nós vamos ter essa discussão em 2011. Eu considero assim que o Congresso vai chegar com muita vontade, porque é um Congresso novo. Então você pega metade da Câmara, é nova, porque é o tipo de renovação quase que automática que a Câmara tem. E muitos desses deputados vêm também ansiosos em dar uma ideia de que vão buscar resolver um problema concreto da população. Eu também tenho consciência que terá muita pressão dos outros setores, que vão achar que não, mas por que não é cultura, por que não é isso, por que não é aquilo? Então, isso vai ter. Então, nós vamos ter que atuar com muito argumento, tá certo? Então, digamos assim, que esse programa aqui já leva muito argumento para as pessoas e para os deputados também convencer os seus colegas e para a sociedade convencer os deputados. E essa campanha envolve assinaturas de abaixo-assinado? É uma campanha aberta, grande, que a UNE está fazendo, tem assinatura, tem páginas da UNE, tem páginas da UBS que está junto com a campanha. Como o senhor disse aqui, a campanha já valeu para pelo menos lhe convencer a apresentar a proposta e ao Senado a aprová-la, né? A primeira parte foi essa, porque estava tendo dificuldade. Então, nós apresentamos a proposta,
Depois nós levamos o documento para ser assinado pela senadora Fátima Cleide, que subscreveu porque ela tinha um papel importante, porque era presidente da Comissão de Educação. E na hora, ali também convencemos o líder do PSB, disse, olha, você tem que entrar aqui, você vai entrar. E o senador Valadares, então, também subscreveu essa proposta de emenda. Isso foi uma vitória. Eles estavam aqui durante a votação, acompanhando, preocupados, porque tinha muitas confusões em torno dessa questão da regulamentação da área do pré-sal. Então, você tinha propostas que, na prática, tentavam inviabilizar o problema do pré-sal no Brasil, um novo modelo, porque era controverso, a questão da partilha ou concessões. Então, quando se definiu a questão da partilha, então, acho que ficou assim mais fácil, porque ninguém aguentava uma outra votação nominal. Que os estudantes estejam acompanhando de perto essa discussão sobre esses recursos. Porque você tem esses dados, tem essas informações, nós ainda estamos longe na educação. Quer dizer, o Brasil ainda está longe. Então, nós temos, eu fico examinando, quer dizer, você olha, não todos os países, mas uma parte significativa dos países da Europa trataram a educação no século XIX. Tá certo? O Japão tratou no século XIX. A China investe, a mais importante profissão da China, há mais de 40 anos, é a profissão de professor. É onde você ganha melhor, é na profissão de professor. Então, nós estamos distantes, nós precisamos romper essas barreiras que nós temos na nossa frente. E até para ele subsidiar, vou trazer aqui um dado de que o índice de desenvolvimento humano do Brasil hoje, de acordo com as Nações Unidas, é até pior do que a média latino-americana. Quer dizer, então, quando comparado com os nossos próprios vizinhos... Assim, nós estamos numa situação muito grave nessa... Agora, senador, esse dinheiro que o senhor colocou aqui no início, bilhões e bilhões de reais, a depender, inclusive, do quanto vai sair dessa exploração, do quanto vai custar o petróleo quando essa exploração começar a ser reformada, como é que vai ser distribuído? Na sua avaliação, quais devem ser as prioridades? A proposta de emenda à Constituição já prevê que setores devam ter uma prioridade? Nós fizemos um pouco isso. Quer dizer, 80% deste dinheiro que vai para a educação ser destinado para a educação básica. Por quê? Porque você pega o seguinte, um professor universitário na rede pública, hoje, ele tem que ter dedicação exclusiva. Tá certo? Quando é dedicação exclusiva, você já se obriga a pagar melhor esse professor. Mesmo que ele considere que ganha ainda pouco, mas você já se obriga a pagar melhor. Um professor universitário na rede federal, por exemplo, para entrar, ele tem que ter no mínimo mestrado. Em alguns cursos, na disputa, se ele não tiver doutorado, ele nem entra, porque tem uma prova de títulos, se ele não tiver doutorado, ele não entra. Então, você tem que pagar. Aquele que tem graduação, mestrado, doutorado e, às vezes, um pós-doutorado, você tem que pagar muito melhor. Então, digamos que aqui, no ensino superior, não é que nós estejamos muito bem, mas nós estamos muito melhor do que estávamos, digamos assim, há 15, 20 anos atrás. Onde é que está o nosso gargalo? Onde é que você praticamente deixa que as crianças saiam da sala de aula, porque não aguentam a situação das escolas brasileiras? É na educação básica. É aqui que é o investimento. Então, na campanha eleitoral recente, no segundo turno especialmente, as duas candidaturas indicaram muitos caminhos, tá certo? Nós chegamos a ter uma situação onde a nossa candidata, que foi a que eu votei, a Dilma, ela disse o seguinte: precisamos ter 2.000 creches para a educação infantil, tá, para atender crianças de 1 ano e meio a 2 anos. Poderia ser útil também então, lá na frente para isso. Esse recurso é direcionado para cá. Tá certo? Se você fizer o investimento, se você colocar recursos, muitas vezes eu escuto a cantilena do vamos cortar o orçamento, vamos cortar os gastos públicos. Cortar o quê? Estão pensando em cortar o quê? O salário dos professores? Os investimentos na infraestrutura da rede de ensino? É na saúde? Onde é que vocês querem cortar? Aliás, vamos falar dessa coisa de educação, porque a gente vê que muitas vezes isso aconteceu num primeiro momento, quando se criou a CPMF, que era um recurso que iria dar sustância aos investimentos em saúde. Quando a CPMF entrava no cálculo do governo, ele já retirava o que anteriormente colocava para a saúde. Ela foi aprovada na mesma época que o governo aprovou um instrumento chamado DRU, que era a desvinculação das receitas da União. Esse instrumento ainda existe. Aí eu aproveito para perguntar, que garantias há de que ao chegar mais dinheiro vindos do Fundo Social do Pré-Sal, a União naquele momento não possa fazer, bom, para então dar vazão à lei ou à demanda constitucional de que eu tenha que investir esse volume, eu considero os recursos do pré-sal como parte. Porque a famosa DRU, não existe mais? A DRU foi criada para manter superávites primários elevados. Então você saía tirando dinheiro de tudo quanto é área para garantir o superávit elevado. O que nós fizemos? Derrubamos a DRU da educação e derrubamos também da saúde. Então isso não pode acontecer na saúde mais. e na educação você não tem mais DRU.
Quer dizer, você tem que tirar superávit primário de outro lugar. Daqui você não pode mais tirar. Tanto que ciência, tecnologia, educação, saúde, DRU, já não entra mais aqui. Eu acho que isso foi uma vitória também do Congresso Nacional, que foi aqui que nós aprovamos o fim da DRU. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós vamos acompanhar aí o movimento. Não sei se pode, mas eu sugiro que se convide a UNE, a UBS, chame esse povo aqui para a gente conversar com eles. A TV Senado tem, de fato, espaços para receber convidados para falarem sobre as questões de cidadania. Mais uma vez, obrigada. Nós conversamos com o senador Inácio Arruda, que é autor de uma proposta de emenda à Constituição já aprovada pelo Senado, que garante que pelo menos metade dos recursos do Fundo Social, do pré-sal, sejam destinados à educação. Essa matéria agora está na Câmara dos Deputados e a União Nacional dos Estudantes está em campanha nacional para pressionar os deputados a aprová-la. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Lembrando que se você quiser ver trechos desse programa, ele está totalmente disponível na internet. Anote aí o endereço, www.senado.gov.br/TV. E ali mesmo você pode deixar seu recado. Tchau, até a próxima.